Tá no ar mais um Marketing Caos, o podcast onde a influência é real, mesmo quando ela não vem com selinho azul. Hoje a gente vai falar de um assunto que tá explodindo aí nas marcas e tem muita gente confundindo os temas, confundindo aí as coisas. É o tal do UGC, não sei se até se pronuncia certo, meu convidado vai explicar melhor, Creator. Ele não é influencer, mas ele influencia. Ele não é funcionário, mas entrega conteúdo. E tem muita gente que ainda não entendeu esse jogo. E para falar sobre isso, a gente trouxe uma pessoa que manja desse rolê, que é a Ana Holanda. Ana, seja muito bem-vinda ao Marketing Caos. Vou pedir primeiro só dizendo se eu falei certo o nome. É UGC? UGC Creator. Boa. User Generated Creator. Legal. Então vamos lá, Ana. Eu vou pedir até para você começar se apresentando, falando um pouquinho sobre você, contando a sua história e como que você caiu nesse universo. Calma aí que eu tenho que corrigir uma coisa, tá? Sim. Eu esqueci o C. Ah, beleza. User Generated Content Creator, que é usuário gerador de conteúdo, tá bom? Beleza. Eu sou a Ana, prazer. Muito obrigada pelo convite, Jefferson. Tô nervosa. Aqui é um caos. Primeiro podcast de muitos, tenho certeza. Muito obrigada pelo convite. Eu falando um pouco de mim, eu sou a Ana, tenho 28 anos, sou geradora de conteúdo, né, UGC, mas trabalho com marketing. Na verdade, eu trabalho com comunicação e venda já tem alguns anos. E sou formada em marketing e é isso, né? Vou vivendo. Como que tem que ser. E como que você se envolveu nesse universo de UGC? O que aconteceu para você cair nesse ramo? Foi muito natural para mim. Eu sempre fui muito criativa. Sempre trabalhei com vendas, sempre trabalhei com pessoas. E chegou uma fase da minha vida que quando eu decidi trabalhar com marketing, que eu precisei me arriscar um pouco mais. Então eu comecei como? Eu trabalhava numa startup e eu era responsável pela área de atendimento, só que eu já estava estudando para marketing digital. E aí eu falei assim, cara, mas eu não tô feliz fazendo isso. Não quero ficar como atendente mais. Eu quero continuar seguindo a minha carreira dentro do digital. E aí pedi demissão e fui trabalhar numa loja de acessórios. Na época, que foi onde que eu comecei a colocar um pouco essa minha habilidade na criação de conteúdo. Lembrando que eu nunca gostei de criar conteúdo, sempre detestei. Sempre achei muito trabalhoso e como social media, as pessoas, quando você presta esse tipo de serviço, que foi como eu comecei, né, na loja de acessórios, quando você presta esse tipo de serviço, o proprietário, ele não faz a parte dele, que é produzir o conteúdo. Sim. Então, esse era o meu desafio, de fazer o conteúdo para aquela loja. Então, eu comecei a produzir campanhas, eu fazia os roteiros, eu fazia as gravações, eu gravava também a proprietária da loja, fazia a curadoria dos acessórios, por isso que eu sou assim, toda perua, gosto mesmo de acessório, amo. E aí eu falei assim, cara, então vamos fazer, né? E a galera gostava do resultado. Então eu meio que fazia parte da publicidade. Eu fazia o social, mas eu fazia a construção daquilo. Só que eu fazia pros outros. Eu filmava a proprietária da loja, às vezes eu também colocava minha cara, gravava também lives com ela, enfim. E isso foi me dando know-how para poder produzir mais conteúdo, pegando habilidade, né, de edição de vídeo, de fotografia, enfim. E aí você foi começando a gostar do conteúdo. Ainda não. Ainda não gostava, mas eu fazia muito bem. Uhum. E eu fazia muito bem, tanto é que os clientes começaram a notar a diferença do perfil, né, do Instagram, que ele começou a ter uma cara assim, nossa, não é mais uma loja de acessórios, como todo mundo que só vai lá e posta uma fotinho do acessório e acabou. Não, eu trazia um storytelling junto que fazia toda a diferença para as campanhas. E foi assim que eu iniciei, mas sem iniciar 100% como UGC. Então, até pra gente começar, até porque eu imagino que às vezes a pessoa tá assistindo e aí ela não entende, você até explicou o conceito da sigla, mas o que diabos é um UGC, né? O que faz? Qual que é o serviço em si? O que é?
O UGC, ele vai fazer um conteúdo para marca, para lojas, ou até mesmo para empresas, voltado para serviço. E aí, o papel dele é, por exemplo, você me manda umas canecas. Você vai me mandar essas canecas Maravilhosa. aqui. Perfeito, caneca do maravilhosa. Marketing Caos. Inclusive, eu vou querer uma. E aí, o meu papel é demonstrar esse produto, né, de uma forma atraente também, para que você possa utilizar esse conteúdo para vender onde você quiser, para publicar, na verdade, né? Então, você pode usar esse conteúdo que eu produzi, mostrando o seu produto. Tá. Você pode usar no seu Instagram, você pode usar no seu site, pode fazer um tráfego pago. Então, você vai pegar esse conteúdo que eu produzi e você vai fazer o que você quiser com ele. Portanto, que esteja acordado em contrato, que isso é importante, até mesmo para que ninguém saia frustrado nesse acordo. E o que diferencia, se eu tô falando, por exemplo, de um serviço como esse, de eu ser UGC, para um influencer normal? Um influenciador. Um influenciador. Audiência. O que vai diferenciar muito é a audiência, porque o UGC, ele não precisa ter uma audiência, porque ele é apenas um usuário comum, então você também pode ser um UGC. Entendeu? Você pode, o rapaz que está aqui, ó, gravando a gente, ele pode também. Enfim, todo mundo é um usuário que grava conteúdo. Sabe quando você vai lá e faz os seus stories? Sim. Você já está sendo um UGC. Só que você não está sendo remunerado para isso, entendeu? Uhum. E aí a diferença é a audiência, porque o influenciador, ele tem o papel de também entregar aquele conteúdo para a audiência dele, e aí tem uma diferença que você que é marca, que quer fazer uma contratação de um UGC e um influenciador, você tem que saber essa diferença. Porque assim, se você está contratando um UGC, você tem que saber que ele vai te dar o post, ele vai te dar o conteúdo, né? Exatamente, o conteúdo. Agora, se você tá querendo contratar um influenciador, aí a diferença é que você tá pegando a audiência desse influenciador para si. Então, se você, marca, quer fazer a contratação de um profissional desse, é importante ver se o influenciador, no caso, ele tem a audiência dele, se ele é nichado. Por exemplo, eu tenho uma marca de acessórios. Não adianta eu querer contratar um influenciador de pneu para poder... Não vai casar, entendeu? Não faz sentido. Então, tem que ser uma pessoa que vai ali, que já conversa com a audiência dela sobre isso, sobre acessórios, sobre moda, porque vai fazer sentido. Então, UGC, né, o UGC, no caso, eu não tenho esse abrigo, Você pode essa obrigação. Tanto do pneu como de Eu posso modas. falar do pneu, posso falar de palmilhas. Hoje, inclusive, eu sou garota propaganda de palmilhas, e eu adoro. E eu acho, assim, muito legal, porque eu nunca falei de palmilhas. Então, essa é a diferença do influenciador. O influenciador, ele influencia, ele vai ter que entregar o conteúdo dele para a audiência dele, que vai reverter aí para a empresa, né, para a marca. Já o criador de conteúdo não precisa disso. Ele simplesmente vai criar um conteúdo e você vai usar esse conteúdo para o que você bem entender, de acordo com o que está preconizado em contrato, né? Quando eu tinha uma agência antes daqui dessa nova empresa, eu lembro que uma dificuldade que a gente tinha, é um ponto que você citou, da questão de, às vezes, o cara que é o dono, né, o empreendedor, ele, às vezes, não quer, às vezes ele não gosta de aparecer, ele é low profile lá, eu não quero ficar aparecendo, ter que ficar gravando vídeo, porque, querendo ou não, é uma coisa nova, então as pessoas não estão acostumadas com isso. Para esse tipo de perfil, porque eu lembro que uma vez o meu sócio comentou isso. Pô, isso faz anos, tá? Bastante tempo. Seria muito legal se tivesse um profissional que fosse lá e gravasse para essa empresa que a pessoa não quer aparecer e a gente sabe que criar essa pessoalidade, com ter uma pessoa ali falando do negócio, cria uma conexão, né? Seria isso um papel de um UGC ou não necessariamente? Também. Por isso que é importante, uma coisa que eu gosto também de frisar, que assim, as pessoas pensam...
Pra não deixar a coisa muito vendida, tá? Não é você simplesmente ir lá e falar, ai, tem um trabalho aqui, eu vou contratar qualquer pessoa pra poder produzir meu conteúdo, porque assim não vai funcionar, tá? Então, pra você fazer com que isso funcione, tem que ter, esse criador de conteúdo, ele precisa ter uma autenticidade e ele tem que ter uma ligação com a sua marca, né? Tem que ter uma sinergia. Porque não é só, vou ir lá, vou gravar, não, porque senão não vai ficar uma coisa legal, não vai ficar bom nem para a marca e muito menos pro criador de conteúdo. Então, é possível ter sim uma pessoa que não faz parte da tua empresa, não trabalha com você, gravando seus conteúdos. Eu já fiz bastante assim de serviços mesmo, de banco, de assessoria, enfim, de umas coisas muito, até de advocacia eu já fiz. E assim, as pessoas nem imaginam, né, que eu já fiz isso. Mas é importante ter essa sinergia, porque senão não dá match e ninguém sai feliz. Então, eu não sei se eu respondi, mas acho que eu respondi. Você respondeu, você me trouxe mais uma questão que eu acho que é interessante. Pensando numa marca, né, numa empresa, você falou da sinergia. O que mais ela precisa considerar na hora de contratar um profissional desses? Que mais ela tem que considerar? Putz, a qualidade do trabalho, né? E aí o portfólio que essa pessoa apresenta, né? Exatamente. Então, o portfólio, para quem tá começando com o UGC, é extremamente importante. E assim, é uma coisa que você faz rápido e você faz no Canva, tá? É muito rápido. E aí, conforme você vai fazendo ali teu portfólio, eu já tô até pulando aqui, mas é junto, não, tá ali. Isso não. Você que trabalha com portfólio, né, que você que é UGC, tá começando, faz o seu portfólio com o que tu tem, né? Mas vai sempre melhorando ele, vai colocando seus trabalhos ali. Então, para a empresa que quando vai contratar, né, responder essa pergunta, é importante olhar o que esse eu vou começar a chamar a gente de produtor, tá? Beleza. Esse produtor, esse criador fez. Porque não adianta você querer contratar ele só porque ele é barato, só porque ele sei lá, ele saiu bem em um vídeo, mas não é um vídeo que vai ser legal para sua marca. Então, é um contexto também, sabe? Por exemplo, eu acho que não faz sentido nenhuma marca por exemplo, do quê? Eu fazer uma propaganda, fazer um formato desse, por exemplo, para uma empresa de joias. Tipo... não dá, não ia rolar. Eu não te contrataria, entendeu? Então, é importante ver essas coisas, sim. Até para não ter frustração para nenhum dos lados, sabe? É isso. Legal. Agora eu queria trazer, até você já começou, você já tá me ajudando a introduzir as perguntas. Eu falo demais. Tá ótimo, tem que ser assim. Agora eu queria trazer pro lado do criador mesmo, né? Então a gente tá chamando de criador. Dá pra viver disso? Você acha que isso seria um complemento de renda? Como que você enxerga o mercado para um criador de conteúdo como esse? Dá pra viver disso. Dá pra viver porque se você tem um bom trabalho, né, você produz bons conteúdos, você pode viver disso e você pode fazer seus 10 mil reais tranquilamente na profissão, tá? Mas é aquilo, tem que ter dedicação. Você vai ter que se dedicar. Se é isso que você quer fazer, você quer viver como criador de conteúdo, se dedica. Dá pra viver disso, dá pra viver vendendo batata frita, dá pra viver vendendo semijóias, dá pra viver vendendo caneca, dá pra viver vendendo tudo, gente, tudo. Mas você tem que se dedicar, entendeu? Então, separar um dia lá pra você fazer seus roteiros, você pegar um dia pra você gravar, pegar um dia pra você prospectar cliente também, que é importante. Tem gente que não começa com plataforma, que vai começar sozinha, que foi o meu caso. Eu não uso plataformas. As marcas que chegam até mim, muitas vezes. Então, assim, dá. Portanto, que você se dedique. E o que vamos supor que eu resolvi que eu quero começar a fazer esse tipo de trabalho. O que eu deveria fazer? Até um ponto que você citou, a questão do contrato. Achei isso fundamental, as pessoas esquecem. Sim. Mas o que mais? Eu acho que duas coisas que você já citou. Contrato
e o portfólio. Portfólio. Duas coisas. Acabou. E aí, como que... E até pensando nisso, né? Para eu começar com isso, eu pensei ali, o que eu vou fazer, eu já montei o contrato, montei o portfólio. Mas se eu não tenho serviço, como que eu monto o portfólio se eu nunca fiz nada? Como que dá para fazer isso? Você cria um portfólio com o que tu tem em casa, meu filho. Geralmente, quem é mais criador de conteúdo que eu tenho visto, assim, são mais mulheres, né? Sim. Então, eu vou trazer essa persona aqui como a nossa atual no momento. Mas se você é mulher que quer trabalhar com isso como criador de conteúdo, você nunca fez isso. Cara, grava com o que você tem em casa, entendeu? Tipo, pega 5 nichos do que você gosta... pega 5 nichos. Acho que eu vou começar até antes. Entenda o que é ser um UGC. Entender a profissão, entender o que você tem que entregar é essencial. Não é só ir lá e produzir um conteúdo, porque não é assim, só ir lá e produzir um conteúdo. Você tem que criar um conteúdo de valor tanto para a marca quanto para a audiência deles. Então, geralmente, você está sanando uma dor da audiência dessa marca. Então, não é qualquer tipo de conteúdo. Não é vou falar, sei lá, de um óculos... E você simplesmente colocar o óculos na cara, não é? Eu fiz o Stories lá colocando óculos e achei que eu criei o conteúdo, né? Exato, não é isso, gente. Vocês têm que trazer... E também não é só estético. Você tem que trazer um nível de consciência da audiência, né? Dos clientes daquela marca, então você precisa estudar, você precisa entender como entregar isso, entendeu? Não é só colocando óculos na cara, porque eu colocando óculos aqui na cara, você não quer comprar meu óculos. Entendeu? Então, assim, estudar o que é o UGC, antes de tudo. Estudou, entendeu como que funciona? Faz o seu portfólio, começa com um portfólio. Ana, não sei como fazer meu portfólio. Você vai pegar 5 nichos do que você gosta. Gosto de moda, gosto de acessórios, gosto de, deixa eu ver, atividade física, pet, enfim. E aí você vai pegar e você vai produzir alguns conteúdos por esses nichos. Então, se você quer fazer alguma coisa voltada para pet, começa a fazer faz um videozinho lá, pega uma coisa que você já tem em casa mesmo de pet e produz como se fosse um conteúdo que você tivesse feito para uma marca. E depois você vai colocando isso, foto também, existe fotos de UGC, tá? Não é só vídeo, existe fotos. Então, você vai pegar e coloca esses vídeos, coloca essas fotos lá no seu portfólio com as coisas que você tem em casa relacionadas aos nichos que você quer trabalhar. Não aleatório. Eu quero falar eu gosto de moda, mas vou fazer um vídeo de pneu. Não vai fazer sentido, entendeu? Então, você acha que o profissional, ele tem que segmentar áreas de trabalho. Então, e é interessante se eu pensar. Se eu for pensar na área da beleza, por exemplo, tem muitos nichos ali que dá para explorar, né? Você tem desde um salão de beleza, aí você tem vestuário, você tem joias, dá para você segmentar e atender ali um nicho que tem muitas possibilidades, né? Exato, exatamente. Então, tem que saber qual é o segmento e, eu preciso investir. Você precisa investir, você vai precisar. Você vai precisar de uma boa, um celular com uma boa câmera, porque não dá para fazer com uma câmera muito ruim, porque senão não fica bom, as marcas não vão gostar. Você precisa investir numa iluminação, nem que seja uma ring light, nem que seja num tripé também você precisa. Então, assim, são pequenos investimentos que farão total diferença na sua entrega, na qualidade do seu serviço. Hoje eu contrato uma videomaker para poder fazer a minha captação, porque eu sou uma pessoa muito criativa. Então e eu gosto também porque ela também traz a criação dela para os conteúdos que eu quero produzir. Então, isso também agrega muito valor. E é isso que também conta na hora que você vai querer cobrar o teu preço, né? Então, hoje eu não vou fazer um vídeo por menos de, sei lá, R$100, eu não faço. Porque pra mim não faz sentido. E
de verdade. E eu ainda acho que, assim, tem vídeos... Vídeo eu não faço por R$100, tá? Uhum. Não faço mesmo. Tem que cobrar mais mesmo, porque dá um trabalho, demanda muito tempo pra edição, gravação, enfim. Mas é isso, de investimento, são esses equipamentos. Você, eu acho que é a convidada dos sonhos, porque toda pergunta que eu trago, que eu quero fazer, você já me traz a introdução. Que bom. E eu queria fazer sobre isso que você falou, dessa questão do preço, né? Como que o influenciador pode fazer? Eu até acho que isso pode estar relacionado ao posicionamento dele, né? Mas como que ele pode fazer para a marca enxergar valor nele, né? Ou se é muito relacionado a como ele se porta mesmo, ele não aceitar, né, o que vem querendo baratinho. O que ele pode fazer para melhorar esse posicionamento dele? Agregar valor, no caso, né? É isso, agregar valor. Você aí que não sabe o que é marketing, você tem que estudar marketing. Você tem que saber qual é o teu valor, o que você entrega. Eu hoje não entrego um videozinho e uma foto. Não, eu entrego uma ideia, eu entrego roteiro, eu entrego uma boa captação, porque eu faço um investimento em cima disso. Eu entrego a minha oratória. Então, você vê, eu não fico... Não, eu converso, eu sei me comunicar, né? E além disso, se a pessoa quiser, eu ainda faço uns posts pra elas, uns stories, porque eu vou ficar super feliz, a minha audiência gosta e os proprietários das marcas geralmente gostam também. Então, é você saber agregar tudo isso, né? Eu já trabalho com marketing, já tem uns 3 anos, são pouco tempo, e como eu disse, eu comecei fazendo de tudo um pouco, de tudo. Sou formada, né, mas eu caminhei tanto isso, eu tenho tanto conhecimento, né, eu sei o que é uma persona, eu sei o que é um CTA, eu sei o que são métricas, então quando eu entrego uma coisa pro meu cliente, nem isso foi uma reunião que eu tive semana passada com o meu cliente, eu falei assim, olha, produzir esses conteúdos pra vocês, me fala aí, como que tá? A audiência tá gostando? Tá tendo uma boa retenção? Né? A gente tem tá tendo uma boa retenção, tá? O que tá rolando de engajamento? Tudo isso faz diferença. A pessoa, quando você tá conversando com uma empresa, ele sabe o que você tá fazendo. Você não tá vendendo só um videozinho, você não tá fazendo só uma fotinha, né? Então, tem sentido tudo aquilo. E é isso que você vai agregando valor. Né? E eu acho que isso é o mais fundamental, tá, Gé? Que é tenha autenticidade. Tenha autenticidade, gente. Eu tô cansada de ver as pessoas querendo copiar. Cara, seja autêntico, produza o seu conteúdo, põe a tua criatividade em jogo, porque isso vai fazer toda a diferença. A marca, às vezes, ela não tá querendo só mais um conteúdo mais do mesmo. Hoje mesmo veio uma seguidora, que ela é criadora de conteúdo, inclusive, isso é é um julgamento, tô julgando. Eu quase morri com o conteúdo dela. Por quê? Ela fez um conteúdo muito longo, muito extenso, nada dinâmico, e era só narrado. E assim, aí ficava gravando ela e ela fazia assim, ó. Que ela tava mostrando o produto, aqui, ó. Só mostrando o produto. E eu falei, meu Deus, esse braço! Quanto tempo que tem esse braço aqui? Eu lembro... Isso me lembra muito o vídeo da Camila Loures, acho que é. Que ela tem aquele... Ela tem um... só que ela é influencer, né? Aí ela foi fazer uma propaganda pra uma marca, que é a L'Oréal, não sei qual que é a marca. Aí ela ficava só assim, ó. Era um creme pro cabelo, né? Aí ela só ficava assim, passando. E esse era o vídeo que ela entregou. Então você vê, isso acontece. Meu Deus do céu! E ela é influenciadora. Mas aí o papel dela é diferente. Sim. Ela tem o quê? Que influenciar. Ela já tem o público ali, Ela né? já tem... A galera comprou dela, provavelmente, não porque ela produziu um conteúdo, Sim. mas porque acredita nela. Entendeu? Ela falou, ela tem autoridade, ela já tem um engajamento. Então a galera comprou. Mas mesmo o influenciador, quando ele sabe contar a história, ele consegue converter ainda mais. Eu tenho um amigo meu, que ele inclusive já veio aqui, o senhor Lucas, ele tem um conteúdo de música.
E aí esses dias, por exemplo, e aí eu achei interessante que ele fez isso que você falou, de criar o portfólio, mesmo que ainda não tenha a marca contratando, mas ele criou. Então, ele contou toda uma história de como ele utiliza a música mesmo para aprender inglês, e aí ele foi trazendo um exemplo prático. Os conteúdos dele são, assim, muito bons. E aí o que ele fez foi exatamente isso. Ele contou uma história e aí, ao mesmo tempo, ele foi mostrando como que o caso era do Duolingo estava ajudando ele a meio que entender e aprender o inglês. Meio que no formato da história. E achei muito interessante, porque aí ele conseguiu agregar o conteúdo dele com a marca, né? É claro que, assim, não foi patrocinado oficial, mas ele criou. E aí é interessante justamente porque ele conseguiu agregar essas duas coisas. E achei legal isso, porque ele criou um portfólio já para ele poder apresentar como que ele entrega o trabalho dele, né? Exato, isso vende muito mais, porque mostra que você tem embasamento, você tem conhecimento e que você sabe entregar um serviço de qualidade, sabe? As pessoas andam tão preguiçosas ultimamente que elas pensam que tudo vai cair do céu. E não, gente, é tudo com trabalho, dedicação, persistência, muitos nãos, enfim, é isso aí. E nesse ramo, então, eu imagino que deve ser bem complicado justamente por ser uma coisa recente. Então, às vezes o empreendedor, né, a marca não entende, né, o que é o serviço, confunde com o serviço de um influenciador, às vezes confunde com o serviço de uma agência, confunde com o serviço de um videomaker. Então a pessoa, e é o que você falou, exige trabalho, exige estudo, você tem que entender de marketing, você tem que entender muito do mercado, tem que entender das mudanças na plataforma, né? Então, é o que você falou, antes ali fazia sentido a foto, mas aí eu tenho que pensar no vídeo. Se o vídeo vai pro TikTok, eu tenho que ter um formato diferente do que se eu for postar no YouTube, que se eu for postar no próprio Instagram. Exato. Como que eu vou entregar isso? E se a pessoa tem esse conhecimento e ela sabe apresentar isso, ela vai conseguir convencer muito mais a marca do que se ela não tiver um perdido, né? Exatamente. E ficar achando que vai cair as coisas do céu, né? Exatamente. Boa. Ó, a gente falou, então, a gente já deu a introdução, a gente já falou da questão do lado, né, do criador, e a gente até abordou um pouquinho da questão do lado da marca, mas eu queria trazer um pouquinho para esse lado da marca mesmo, né? Hoje, até da experiência que você tem, que tipo de marca que você vem investindo mais nesse tipo de serviço? Hoje eu tenho centrado mais a minha atenção a vestuário, né? Eu gosto, mas assim, serviços eu também gosto bastante, porque aí eu consigo falar mais com a galera, sabe? Eu gosto de entender um pouquinho como que é o negócio do meu cliente e gosto de falar. Então, assim, eu faço de tudo. Eu gosto. Se surgiu uma ideia, surgiu uma oportunidade, eu comprei a ideia, eu falo, bora fazer. Então, eu não sou muito nichada, mas eu gosto de coisa pra casa, gosto de pet, gosto de tudo. E eu não tenho pet, mas eu sou pet sitter. Ah, legal. Eu sou pet sitter também. Então, às vezes, surgem algumas coisas também pra mim. Então, assim, hoje eu tô focada mais, eu tenho no meu nicho ali, né? É mais voltado para moda e serviços, porque a galera, eu vejo que no setor de empresas, assim, sabe, de negócios, a galera não gosta de se comunicar. A galera não gosta de falar. E eu falo. E aí, agora eu sou assim, eu sou a criadora de conteúdo Ana, né, desse jeito mesmo, mas daqui a pouco, eu posso falar com você tranquilamente. E eu posso explicar sobre os problemas que o seu negócio tem para o seu cliente tranquilamente. Sim. Eu acho isso incrível. Eu sou uma atriz. Você acha que uma formação em teatro ajudaria ajudaria. Legal, né? Eu faria. Eu super faria. É que eu tenho muita... eu sou muito dos stories, né? Sim. Falo pra caramba, desculpa. Eu falo muito nos stories e eu sou muito dinâmica. Então, isso facilitou muito a minha vida. Mas tem um ponto importante que eu quero falar. Que acho que ninguém vê e isso vem muito do medo, né? De gravar conteúdo, enfim.
as pessoas vão julgar você, tá, gente? Isso ninguém fala. As pessoas vão julgar você, as pessoas vão falar... você é blogueirinho, as pessoas vão falar pra você parar de fazer isso, porque isso não dá retorno. Aquela história do digital que todo mundo conhece, né? Mas vai, gente, vai. Porque, olha, são alguns anos que eu passei por isso, de tentar me podar por conta disso. Antes, bem lá atrás, no começo, eu comecei fazendo ensaio sensual. Olha onde eu saí, da onde eu saí. E as pessoas me julgavam tanto por isso que eu entrei em depressão. Caramba. Porque eu parei de gravar meus conteúdos, eu parei de fazer foto, eu parei de fazer essas coisas. Mas, gente, não para. Não para, de verdade. Se é uma coisa que você gosta, é um nicho que você gosta, não para. Porque ninguém vai fazer por você aquilo que você pode fazer, sabe? É só você por você mesmo. Eu precisava falar isso. Uhum. Fico incomodada. As pessoas criticando nosso trabalho aí, mas não gravam um story. E tem uma coisa que até a gente tava almoçando antes e que você citou. Assim, a opinião dessa pessoa também, que já é uma pessoa que ela não se esforça. Ana, pra mim, eu admiro tanto quando eu vejo, às vezes, um empreendedor, quando eu vejo a pessoa que ela tá lá se esforçando pra fazer alguma coisa, porque assim, eu vejo aqui, eu falo na câmera, pra mim é uma coisa tranquila, mas antes não era. Então a gente tem que sair da caixa e tem que começar a se esforçar. E aí quando eu vejo a pessoa, mesmo que assim, ela fala daquele jeito, às vezes que a pessoa não tá indo bem, mas pô, ela tá se esforçando. Aí eu vejo que a pessoa vai, isso não vale só pra gravação, não. Às vezes é gente que, você vê, o tempo todo ela tá lá num evento, aí ela tá participando, ela se interessa pra perguntar sobre você. É uma pessoa ativa, sabe? É uma pessoa que corre atrás das coisas. Então quando eu vejo um próprio empreendedor, que mesmo que ele, assim, você vê que a pessoa é mais travadona, mas mesmo assim ela tá lá, ela tá se esforçando. Tem força de vontade, exatamente, né? Exatamente. Isso você tem que apoiar. A pessoa que não liga de ter a pele em jogo, entendeu? É esse tipo de pessoa que a gente tem que andar por perto. Sim. Porque, cara, as pessoas, elas têm tanto medo, e voltando ao nosso assunto do almoço, né? As pessoas têm tanto medo de julgamento, mas a partir do momento que você entende quem você é e aonde você quer chegar, você para olhar as coisas que estão acontecendo ao seu redor e você fala assim, eu devo isso ao quê? Eu vou me preocupar com o quê? Não devo nada pra ninguém. Sim. Seja livre, vai, faz, produz o seu conteúdo, entendeu? Vai produzir seu conteúdo, vai fazer seu portfólio, vai garimpar cliente. E é isso. Chega. Pô, até pra gente ir agora pro nosso rumo final, eu queria falar um pouco, até foi, como eu falei, né? Você vai introduzindo meus temas aqui. Mas já tá acabando por mim, eu poderia ficar horas falando aqui. Mas eu queria falar um pouco sobre essa questão de manter a autenticidade, né? Considerando que eu, às vezes, estou fazendo conteúdo para uma empresa de um segmento, de outro. Até você falou que dá pra gente filtrar ali, pensando em alguns nichos específicos. Mas aí é uma dúvida real. É assim, eu tenho que... O vídeo que eu tô gravando, ele tem que ter a minha cara, digamos que a minha personalidade, ou ele tem que se comunicar com o que a marca fala. Vou pegar um exemplo assim só para deixar isso claro. Se eu vou fazer um conteúdo para uma marca que os caras é informal e um escritório de advocacia que é mais formal, eu tenho que mudar a forma como eu faço esse vídeo? Então, aí entra aquela questão de algumas questões. Você tem que ter a sua autenticidade, porque se você não tiver, você não vende, né? Você não vai ter o seu diferencial. Mas também tem outro ponto que é importante. Tem que ter a sinergia com a empresa, com a marca. E outro ponto que é muito importante e essencial é você respeitar o brand da marca. Não, você tem que respeitar o brand. Você tem ali o público que você tem que conversar, vocês têm a forma que você precisa se portar, enfim, dá pra eu pegar o meu jeitinho, assim, que eu sou meio que palhaça, mas eu sou também séria, eu sei, né, dar essa mesclada aí, eu consigo seguir um roteiro também, e então eu tenho que juntar tudo isso que eu tenho, a minha essência, e tenho que
falar assim, olha, dá pra gente ter uma sinergia, a gente consegue fazer uma coisa legal, um trabalho juntos, vamos fazer um roteiro, vamos fazer um teste. Gostou? Ótimo. Não dá pra ser muito diferente, né? Você tem que entregar as coisas, o seu trabalho pra marca de acordo com a forma que ela se comunica também, né? Não dá pra... é uma coisa que faz todo sentido. Não dá pra eu fazer um conteúdo pra uma marca vegana comendo uma feijoada. Comendo churrasco. Não vai dar muito certo isso. Então tem que ter essa sinergia, sim, e o bom senso do criador e também da marca. Legal. E agora pra gente ir agora sim a gente vai pros nossos finalmente. Se você pudesse dar uma dica pra uma pessoa que tá começando agora, né? A gente já falou bastante, né? Mas eu quero agora a sua dica final pra uma pessoa que tá começando, o que você acha que seria? Tenha autenticidade, né? Que é o que a gente mais falou aqui nesse podcast. Tenha autenticidade. Tenha objetivo e você não deve nada pra ninguém não, gente. Vai, faz o seu conteúdo, faz na garra mesmo, sabe? Se dedique, seja uma pessoa dedicada, seja uma pessoa que busca evoluir, estude. Eu acho que as pessoas pensam que tudo que é no digital é fácil, mas no digital você precisa estudar, acho que até mais, porque é tudo muito rápido. Se você não acelera também, você não acompanha, né, você fica para trás. Então, é isso, seja autêntico, você não deve nada para ninguém, siga o seu objetivo e se aperfeiçoe sempre. Arrisque. Legal. Ana, eu peço sempre uma dica pro meu convidado, eu peço ali, não relacionada a dica pra isso, né? Alguma indicação de série, filme, livro. Você trouxe aí alguma coisa pra gente? Eu trouxe, eu falei que eu tinha que mostrar. Eu sou uma pessoa que não assisto muitas coisas, não consigo, não tenho tempo pra isso, mas eu sou uma pessoa que leio muito e eu quero muito falar desse livro aqui, ó, vocês têm que ler esse livro, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza, e depois dele, mas eu gosto de ler até antes, tem esse Como Se Tornar Sobrenatural, tem aqui no Verso, depois você dá uma olhada, muito legal esse livro, ele... Aí você perguntou, né, sobre o quê? Ele é um livro que realmente faz você olhar pra tua vida de uma forma totalmente diferente, olhar para suas emoções, porque no digital a gente precisa trabalhar as nossas emoções, você conseguir conquistar as coisas que você realmente quer. E nesse daqui tem meditação, vai ter que aprender a meditar. Mas o outro também tem, mas o outro também é muito legal, porque você entende o que é lei da atração, o que é energia. E, cara, energia, quando você entende sobre energia, como você entende que você atrai tudo aquilo que você emana, cara, o game muda. Sim. A vida muda. Eu falo, depois que eu comecei a estudar um pouco mais sobre o meu cérebro, né, sobre a minha mente, enfim, sobre emoções, a vida fez assim, ó. Ela está fazendo assim, e eu acho muito legal. E esse último ano, eu trago muito isso para as pessoas. Eu sempre falo desse livro. Não é o livro que eu mais gosto de ler. Sim. Não é. Eu gosto de ler o que tem que ler depois desse, mas eu comecei antes. Mas esse do Joe Dispenza, de verdade, assim, fez total mudança na minha vida. Dos 15 livros, não, na verdade, ao total foram 20 livros que eu li do ano passado para cá, né? Esses 2 foram o que, assim, me mudou, total. Legal. Muito legal. Fica a dica. Bacana. Bom, agora eu vou para o momento nosso merchan da Grimp, a empresa que patrocina este programa e este episódio. A Grimp é uma empresa de terceirização e BPO financeiro. Se você precisa de um suporte aí financeiro para profissionais criativos, a Grimp é a solução. Pode procurar lá, deixo sempre a descrição nos comentários. É isso. Eu quero falar uma coisa. Pode falar. Eu vi, gente, ele gravando os conteúdos da conteúdos. Eu anotei tudo. Eu falei assim, tô fazendo tudo errado, meu Deus do céu. Por favor, sigam. Tem vale o canal da Grimp também no YouTube, é o Descontrole Financeiro. Vou deixar aqui na descrição. Ó, já fez esse merchan, já minha UGC aqui, pessoal. Já pode seguir lá. E Ana, fala um pouquinho onde a gente consegue encontrar você aí.
Vocês podem me encontrar no Instagram como Ana_Holanda, Holanda com H, igual o país mesmo, tá, gente? E no TikTok, eu tô começando no TikTok. É anac.holanda também com H. Enfim, eu uso mais o Instagram, que lá eu acordo descabelada, eu falo o que eu tenho que falar, o que eu não tenho que falar, e enfim, aí as pessoas gostam. Boa. E eu sou assim. Se você quiser me ver acordando 4 horas da manhã, também eu tô lá no Menino, Instagram. Eu posto sempre ele cedinho. acorda 4 horas da manhã. Hoje eu falei assim pra ele, meu filho, eu não vou te acompanhar, não consigo. É isso, pessoal. Tivemos aí um programa entregue. Semana que vem ou na outra, não sei se esse programa tá semanal ou não, vai ser como a vida determinar, porque a vida é um caos e nosso programa também, né? Nos vemos no próximo episódio. Até mais, muito obrigado, viu, Ana? Até, obrigada, Valeu, gente. gente. Tchau.